Eu quero te ajudar a ter sorte no YouTube. Sim, é possível favorecer a sorte para que você consiga crescer, ter sucesso, ganhar dinheiro, ganhar mais inscritos. A questão toda é que você não vai amanhecer com um canal de 1 milhão de inscritos do nada. Você tem que fazer alguma coisa para essa sorte chegar. Muita gente comenta aqui no meu canal dizendo o seguinte: sucesso no YouTube é sorte, não adianta nem mesmo fazer conteúdo bom. Inclusive, o algoritmo tem que gostar de você e você precisa dessa ajuda, desse empurrão do algoritmo para fazer sucesso, porque sem sorte você não consegue nada dentro do YouTube. Olha, de certa forma, essa afirmação não está totalmente errada. Ela só está com o viés errado. E eu vou te provar até o final desse vídeo que dá para mudar a sorte. A sua sorte, a sorte do seu canal no YouTube. Vai depender de alguns fatores. Eu sei, boa parte do que eu vou falar aqui, você já me ouviu falar centenas de vezes. Se você está inscrito aqui no canal, já clicou no botão de inscrever-se, porque o meu objetivo é te ajudar a dominar o YouTube, e participa das minhas lives toda terça-feira, 8 horas da noite, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. Já me viu falar sobre alguns destes pontos aqui. Mas veja, sem isso, sem toda essa estrutura, você não vai ter sorte. Eu vou simplificar o vídeo para você que tá apressado aí e só quer ir embora porque você queria a resposta de que sim, o YouTube é sorte, não é sua culpa, você tem feito um conteúdo incrível, maravilhoso. Olha, eu vou falar para você então, se é isso que você quer ouvir. Você tá fazendo um conteúdo incrível, maravilhoso. É triste saber que as pessoas simplesmente não encontram o seu canal porque o algoritmo malvadão, ele não quer te recomendar, ele não coloca os seus vídeos nos resultados de pesquisa, ele não recomenda na home, também não aparece como vídeo sugerido. Quando você tá lá no feed de shorts, ninguém encontra, ninguém para assistir, e as poucas pessoas que dão play, porque elas veem a sua capa e o seu título, aquela capa miserável, aquele título mal feito, mal escrito, as pessoas olham aquilo, dão um play e não gostam do seu vídeo. Elas não entendem a genialidade que está por trás do seu projeto. Eu sei, você tá bem tristinho, bem chateado, porque as pessoas não dão like nos seus vídeos, não se inscrevem no seu canal, mas você é uma pessoa incrível, você tá fazendo vídeos maravilhosos. Aqueles 3, 4 vídeos que você fez há 6 meses atrás e depois abandonou o seu canal e simplesmente achou que bastava publicar qualquer coisa que as pessoas iam gostar. É uma pena que as pessoas não gostam do seu canal. Ai, ai, é muito triste. Bom, tirado esse momento de sarcasmo e de ironia, bem evidente, a gente precisa ter um pouco de maturidade e saber que nós não fazemos o nosso melhor conteúdo quando a gente está começando, nós não somos tão geniais e tão incríveis, o algoritmo leva tempo para entender do que se trata o nosso conteúdo, o público também leva um tempo para gostar e se acostumar com o que a gente está produzindo, a gente também demora a se acostumar até com o público que potencialmente vai nos assistir e gostar do nosso canal, e eu sinto muito. Os seus vídeos não são para todo mundo. Se você pensa que qualquer pessoa pode assistir os seus vídeos, eu vou te dizer que não. Se você acha que qualquer pessoa pode assistir os seus vídeos, ninguém vai assistir. Porque o nosso conteúdo ele tem que ser direcionado para um público-alvo bem específico. Mas aí eu tô me perdendo um pouco, eu fiz mais ou menos um roteiro, eu quero que você comece a pensar um pouco mais sobre o seu projeto. Sim, dá para ter sorte, eu não estou ignorando o fator sorte. Existem muitos elementos e situações que nós não controlamos, mas é basicamente como ganhar na Mega Sena. Todo mundo quer ganhar na Mega Sena. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acho que o prêmio está em uns 65 milhões de reais. Poxa, eu queria ganhar 65 milhões de reais, de repente aparecer esse dinheiro na minha conta. Ia ser maravilhoso. Mas eu tenho que sair de casa, pelo menos, se eu quero contar com a sorte, eu pelo menos tenho que sair de casa, ir até uma lotérica e fazer um jogo. É assim que funciona, porque senão, eu posso estar com toda a sorte do mundo, mas se eu não fizer a minha parte, eu não vou ter resultado. Bom, você já sabe disso. Qual que é, afinal de contas, até engasguei aqui, afinal de contas, qual é a sua parte nesse processo de produção de conteúdo dentro do YouTube para que em algum momento você tenha sorte? Lógico, tem pessoas que têm resultados incríveis muito rápido e imediato, mas isso é exceção à regra. Eu tô pensando na grande maioria, 99,9% dos canais no YouTube não vão viralizar da noite pro dia, vão precisar de persistência de longo prazo. E esse é o primeiro passo
Você tem que ter um plano e tem que ter uma organização. Eu escrevi desse jeito: organização e planejamento de longo prazo. Porque isso não é um projeto imediatista. Digamos que você criou um canal agora, em 2, 3, 4, 5 meses você consegue monetizar, tem milhares de visualizações, chegam patrocinadores, o público te ama, te adora. Qual é o seu plano para esse tipo de situação? Se de repente, com o conteúdo que você tem hoje, que talvez nem seja tão bom assim quanto você acha que é, milhares de pessoas chegam no seu canal no YouTube, qual é o seu projeto para esse canal? O que você vai fazer com ele daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? Porque se você for simplesmente deixando as coisas acontecerem, o seu canal vai desaparecer, vai morrer, ninguém vai se interessar mais. Você não vai ter persistência. E tudo que a gente produz, a gente tem que pensar no longo prazo. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Qual é o seu projeto de canal no YouTube? E se você não tem um projeto, e eu gosto de resumir essa ideia de ter um projeto, é o seguinte: qual é o próximo vídeo do seu canal? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu sei qual é o próximo vídeo do meu canal. Na verdade, eu sei quais são os 2 próximos vídeos. Eu vou te contar, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de novembro. Eu vou publicar ele daqui a pouco. Ele vai sair na segunda-feira, meio-dia e 15. Eu sei, toda segunda-feira, meio-dia e 15, tem vídeo no meu canal. Toda quinta-feira, meio-dia e 15, tem vídeo no meu canal. Eu sei quando tem lives no meu canal, eu acabei de falar. Quando tem lives, se você quiser tirar dúvidas comigo, já clica no botão de inscrever-se e vem participar das lives. Eu sei esse projeto. Agora eu sei quais são os conteúdos dos meus próximos vídeos. Esse vídeo que eu tô gravando aqui, eu vou usar para gravar um vídeo sobre toda a estrutura atual de como fazer upload de vídeos, como enviar vídeos para o YouTube do jeito certo para 2026, tanto no computador quanto nos celulares. Então eu vou aproveitar o arquivo desse vídeo aqui para poder mostrar todas as configurações e tudo que as pessoas precisam fazer para enviar vídeos para o YouTube. Esse é o meu próximo vídeo. Então, se você estiver assistindo esse vídeo aqui antes do dia... De qualquer momento que você estiver assistindo esse vídeo, o próximo vai sair no dia 13, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Já antecipando o tipo de conteúdo que pode ser interessante para as pessoas em 2026. Porque o YouTube fez grandes mudanças nessa estrutura. Veja, eu tenho um planejamento. Qual é o vídeo da próxima segunda-feira? A próxima segunda-feira, abrindo o calendário aqui, vai dar dia 17 de novembro. Então, no dia 17 de novembro, vai ter um vídeo que eu já prometi aqui no canal. Eu fiz um vídeo recente falando sobre 5 coisas que você precisa dominar. E aí eu pensei, poxa, eu escrevi uma lista, na verdade, com 30 coisas. Então, eu vou publicar o vídeo de 30, porque muitas pessoas pediram nos comentários: Marcos, faz o vídeo completo. Então, eu vou fazer o vídeo completo. Esse é o meu vídeo da segunda-feira, dia 17. Veja, eu sei quais são os meus próximos vídeos, só que eu não sei só os próximos vídeos. Eu sei qual é a minha estratégia de conteúdo, eu sei qual é o meu planejamento, eu tenho uma organização, eu sei que dia e que horas que eu gravo os meus vídeos, que dia e que horas eu edito, que momento eu sento para estudar, para planejar, para pensar também no atendimento dos meus clientes, que produto e serviço eu vou oferecer para as pessoas. Tá vendo? Eu tenho um planejamento, eu tenho uma organização, isso aqui é o meu trabalho. Pode não ser o seu trabalho em tempo integral, mas você precisa de uma organização porque você tem que fazer o seu canal caber na sua rotina como criador de conteúdo. Agora, se amanhã o meu canal viralizar, se o meu próximo vídeo pegar milhões de visualizações, ou o meu canal se manter em crescimento orgânico, pelo menos eu sei o que eu vou fazer com isso. E funciona tão bem o planejamento que eu estou produzindo conteúdo para YouTube sistematicamente desde 2009. Há muito tempo. Esse é o meu trabalho. Organização. Ao mesmo tempo que a gente tem uma organização para o nosso canal, para a produção de conteúdo, entre outras coisas, eu também preciso melhorar as minhas habilidades para criar conteúdo. Eu não posso ficar criando conteúdo do mesmo jeito que eu criava lá em 2009, que era muito ruim. Era péssimo, era horrível. Volta aí nos vídeos mais antigos do meu canal. Não volta nos vídeos muito antigos, não. Volta uns 3 ou 4 anos, porque é meio humilhante, sabe? É ruim. A verdade é essa. Eu não tinha os equipamentos certos, meus microfones eram horríveis. Talvez eu não sabia nem me expressar direito na frente da câmera, a minha edição era pior do que é atualmente. Olha que esse vídeo eu nem vou editar. Agora veja, eu aprendi com o tempo. Eu aprendi a escrever melhores roteiros, eu aprendi a entender melhor sobre o meu público, eu melhorei as minhas habilidades como criador de conteúdo. Eu tenho as habilidades que são necessárias para o conteúdo que eu produzo.
Quais são as habilidades que você precisa ter para produzir o conteúdo que você se propõe? E ao mesmo tempo, veja, eu tenho que ter uma persistência nessas duas coisas que eu acabei de falar, na organização, no planejamento e melhorar as suas habilidades. Você tem que ter uma persistência e saber analisar os resultados desse seu progresso. Eu preciso observar, será que eu realmente melhorei as minhas habilidades ou eu estou simplesmente fazendo mais do mesmo, só que de um jeito diferente? Ou aparentemente diferente, porque isso também acontece, tá? A gente acha que tá melhorando, mas eu só tô fazendo o pior de um jeito diferente. Isso acontece. E pode ser que você esteja nessa situação. Você precisa perceber um progresso no seu trabalho, na sua produção de conteúdo, a ponto de que também as outras pessoas percebam. E para isso serve a análise. Eu tenho que olhar para as estatísticas do meu canal, eu tenho que olhar para tudo que eu tô produzindo, para as conversas que eu tenho com o meu público. Eu preciso perceber uma evolução. E aí a gente só consegue isso analisando. Eu melhorei as minhas habilidades, eu fiz um bom planejamento, eu estou persistindo e estou analisando. Depois eu tenho que transformar tudo isso aqui num plano de negócio. Porque o YouTube é uma plataforma de negócios. Isso aqui é trabalho. Pode ser hobby para você. Mas do meu ponto de vista, eu acho que você está com a mentalidade errada. Eu não gosto muito dessa expressão mentalidade, porque fica parecendo que eu sou um coach. Nada contra os coaches, mas é porque eles meio que saturaram alguns usos de expressões. Mas o fato é esse. Se você está olhando para o YouTube apenas como um lugar de hobby, para que você está preocupado com sorte? Para que você está preocupado em ter milhares de visualizações, ter inscritos, chegarem mais pessoas? Para que você está preocupado com isso? É só um hobby, é só um passatempo. É igual os caras que, sei lá, estão jogando futebol todo final de semana achando que vai ser o próximo Neymar, ou o próximo Ronaldinho Gaúcho, ou coisa do tipo. Neymar não, né? Neymar é meio ruim. Eu não sou muito fã de futebol, então não sei quem é bom. Sei que o Neymar é ruim. Pode discordar comigo, pode discordar de mim aqui nos comentários, ou pode concordar comigo. Que eu acho que a maioria das pessoas vão concordar. Mas veja, até para esses caras, olha só como é que isso funciona do ponto de vista do esporte ou do trabalho ou em qualquer outra coisa. O YouTube precisa de um planejamento de negócio. Se você quer fazer um planejamento de negócio para o seu canal no YouTube, tem um link aqui embaixo na descrição para um material que eu desenvolvi, super acessível, em PDF, você baixa ele e vai estudar para você aprender um pouco mais sobre plano de negócio. Tá? É um material inteiro focado em plano de negócio. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, mas eu acho que você sabe onde está a descrição. Então, o YouTube é para você ganhar dinheiro. Você tem que ter um planejamento. Eu preciso ganhar dinheiro porque tem que ser sustentável. Tudo isso que você está produzindo tem que ser minimamente sustentável. Tem que te dar algum retorno, tem que pagar suas contas, tem que pagar sua hora de trabalho de algum jeito. Entre outras coisas que também são necessárias, e está no material também, que está logo aqui embaixo, porque você pode acessar com um único pagamento, você tem acesso a todos os materiais. Um dos materiais é justamente sobre como deixar o seu conteúdo mais amigável para o algoritmo, então as estratégias de otimização, SEO, que a gente costuma chamar, mas para YouTube vai muito além do que simplesmente palavra-chave ou coisa do tipo. Você precisa otimizar o seu conteúdo, você precisa deixar ele mais amigável para o seu público, para os espectadores e para o algoritmo. Como faz isso? E você tem que ter, de novo, tem que voltar naquela questão da análise, você faz algumas coisas, aplica algumas técnicas, algumas estratégias de otimização, analisa, vê o que deu resultado, corrige, faz de novo, repete, até você encontrar um padrão e isso que funciona para o seu canal, você ser persistente nisso no longo prazo. Não adianta você fazer um vídeo muito bem otimizado hoje e amanhã você mudar completamente as suas estratégias e não saber o que funcionou aqui e o que funcionou ali. Também não dá para fazer isso em meia dúzia de vídeos. Precisa talvez de algumas centenas. Então tudo isso precisa funcionar como um relógio, como uma máquina. Depois, você tem que entender quem é o seu público. Eu acho que eu devia ter começado com esse item. Talvez eu devesse ter começado com esse item. Se você chegou até esse ponto aqui, se sinta privilegiado, porque boa parte das pessoas não vão chegar aos 14 minutos desse vídeo aqui. Só chega nesse ponto as pessoas que são realmente persistentes, entendem que o YouTube não é só sorte, que a gente precisa ter algumas habilidades, em tudo que eu já falei antes. Mas veja, você precisa entender quem é o seu público, qual é a demanda do seu público, quem são as pessoas que especificamente querem te assistir. Não é qualquer pessoa, o seu conteúdo não é para qualquer um. Veja, no meu caso, eu penso o seguinte, eu tenho definido qual é o perfil de público que eu quero que me assista, ou que eu acho que seja o melhor. Não que eu estou excluindo todos os outros, mas eu tenho um foco. As outras pessoas que chegam, talvez porque elas se identificam com alguns desses elementos que eu vou falar aqui, ou simplesmente porque elas gostam do meu estilo, ou por qualquer motivo que seja. Mas eu tenho um alvo.
O alvo é um público majoritariamente adulto, talvez ali uma mulher ou um homem que já tem família, ou pelo menos já tem uma estrutura ali da sua casa, que entende que o YouTube é uma plataforma de negócios e quer ganhar dinheiro com o seu trabalho, com a sua produção de conteúdo no YouTube. Poxa, Marcos, mas isso é todo mundo. Não, não é. Porque tem muita gente que olha para o YouTube como um hobby, tem muita gente que olha para o YouTube, eu quero fazer sucesso porque eu quero ser o próximo influencer, mas não está preocupado com a monetização, ou não está preocupado com isso de forma a entender que isso aqui é um trabalho, acha que é simplesmente louros e festa, e patrocinadores e champanhe, e as coisas não funcionam exatamente assim. Eu não quero um público iludido com o YouTube ou com a produção de conteúdo, eu quero pessoas que realmente olham para isso e falam, eu preciso me dedicar, eu tenho que trazer sustento, uma renda extra, uma renda complementar para minha família, ou eu preciso transformar isso aqui num trabalho, numa fonte de renda principal, sabe? Eu preciso de pessoas que estão realmente comprometidas e olham para o YouTube como uma oportunidade de trabalho e de negócio, e nem todo mundo tem essa visão. E nem todo mundo é um adulto com uma família estruturada ou minimamente estruturada. Ah, Marcos, mas aí você está excluindo um jovem com seus 21, 22, 23 anos, que acabou de sair da faculdade e agora ele quer empreender a partir da internet. Não, não estou excluindo. Se ele tiver na cabeça dele algo semelhante a isso que eu acabei de apresentar, ele pode querer me assistir. E eu posso ser assistido por uma pessoa que acabou de se aposentar, tá com seus 60 e poucos anos e quer se sentir cada vez mais produtivo, quer aproveitar o conhecimento que ele acumulou ao longo da vida para ensinar para outras pessoas. Mesmo sem o objetivo de monetização ou de ganhar dinheiro, mas que ele olha isso aqui de uma forma mais profissional. Veja, eu tenho um público em mente. Eu quero atender a uma demanda específica. Eu preciso atender a uma demanda, eu preciso resolver um problema. Qualquer que seja, pode ser simplesmente um passatempo das pessoas, um entretenimento que essas pessoas têm. Simples assim. Então eu preciso entender essas coisas. E também, eu preciso entender como o YouTube funciona. Você já parou para pensar nisso? Por isso que é o meu próximo vídeo. O meu próximo vídeo é para ajudar as pessoas nessas questões mais básicas. O que eu faço? Passo a passo, item por item. Eu estou atendendo uma demanda, eu estou resolvendo um problema. Você sabe como o YouTube funciona? Das questões mais básicas, como que você faz corretamente o upload de um vídeo, como que você estrutura título, descrição, faz teste de capa, de título, o que você tem que deixar marcado, desmarcado, também nas configurações do seu painel, do seu canal como um todo. Às vezes a gente negligencia a estrutura do YouTube, a gente usa mal a ferramenta, os recursos, por isso também tem a ver com melhorar as nossas habilidades. Você precisa entender como o YouTube funciona, quais são as diretrizes, as regras, o que pode e o que não pode, o que funciona e o que não funciona. Também vale, quando eu falo de entender o YouTube, é entender o seu nicho. Qual é o lugar que está o seu canal? Quem são os outros canais que ocupam esse mesmo universo que o seu canal no YouTube? As pessoas que consomem esse conteúdo, quais são os canais mais seguidos? Quais são os conteúdos que estão em alta? Por que as pessoas clicam mais em certos temas do que em outros? Até mesmo sobre técnicas e estratégias de monetização. Eu falei agora sobre plano de negócio e eu até adicionaria aqui um adendo. Quais são as melhores técnicas, estratégias, planos de ação para você ganhar dinheiro com o seu canal? Às vezes o que funciona para você não vai funcionar para outros e o que funciona para outros não vai funcionar para você. E aí entra a questão do planejamento, de teste, de melhorar suas habilidades, de entender o seu público, entender como o YouTube funciona. Veja que tem uma série de coisas que você pode aprender tudo sozinho, você pode adquirir materiais como o que eu te mostrei, o meu material que está logo aqui embaixo na descrição, você pode até contratar uma consultoria se você quiser ou coisa do tipo. Você também pode aprender sozinho, não tem problema. A questão é você perceber que se você ficar esperando a sorte cair do céu, você não vai fazer sucesso no YouTube. Para a sorte sorrir para você, você tem que estar trabalhando, você tem que estar lá, sabe? Eu acho que a frase que eu escrevi foi até assim, para você ter sorte tem que estar no lugar certo e na hora certa. Foi assim que eu escrevi, a primeira frase que está aqui no meu roteiro. Tá lá, ó. Primeira frase, para você ter sorte tem que estar no lugar certo e na hora certa. Se você faz tudo errado, não adianta ter sorte. Pronto, é simples assim. Se você faz tudo certo, você tem um bom planejamento, tem uma boa estratégia, você vai ter sorte. As coisas vão acontecer, o seu canal no YouTube vai crescer. Talvez não na velocidade que você queria,
Talvez você não vai viralizar, eu mesmo nunca viralizei, eu nunca peguei um vídeo meu com milhões de visualizações, centenas de milhares de visualizações, não, eu tenho um crescimento ali, vegetativo, orgânico. O dinheiro tá chegando. Isso aqui é o meu trabalho efetivamente desde 2010. É muito tempo já produzindo conteúdo. Mas veja, eu só me mantive até hoje porque eu tenho um plano, eu entendo que isso é um negócio, tem as suas estratégias próprias. Eu tive sorte em alguns momentos? Tive, porque eu estava no lugar certo, na hora certa. Eu consegui me adaptar às várias realidades ou às várias situações que foram acontecendo ao longo de todos esses anos. Quanta gente simplesmente não entendeu como o YouTube funciona e desistiu, não se adaptou e não vai conseguir se adaptar para os próximos anos. Não fica contando só com a sorte. Conta com as suas habilidades, com a sua capacidade de adaptação, entender quem é o seu público, com a sua persistência, com o seu plano de negócio, transformando o seu canal em uma fonte de renda viável, sustentável para você no longo prazo. Já clica no botão de inscrever-se nesse canal. Meu objetivo é te ajudar a dominar o YouTube. Vou deixar outros links e referências aqui embaixo na descrição. Você sabe onde está a descrição. Vem participar das lives, você vai gostar bastante porque eu aproveito também para tirar dúvidas dos inscritos. Outras sugestões de vídeo estão aqui na tela. Eu espero você. Até a próxima.